Olá, estamos aqui para mais um Visão RS. Vou conversar hoje com o Dr. Tiago, que é deputado, foi candidato à vice-prefeitura aqui de Porto Alegre, junto com a Juliana Brizola, e aí tem muita história para contar. Mas, como o Visão bem faz, deputado, a gente traz aqui vários temas, vários pontos, e logicamente que a nossa sempre ideia máxima é levar esclarecimentos para quem nos assiste e também sempre a verdade. Né? Então eu preciso te fazer várias perguntas e no decorrer da nossa conversa acho que o papo vai fluir bem mais. Mas eu vou começar com a pergunta que eu te fiz em bastidores, que a gente teve um diálogo bem legal aqui, comprar ou não comprar um jatinho? Que é a notícia que mais está na mídia hoje aqui no Rio Grande do Sul. É uma satisfação estar falando contigo, com todos os teus telespectadores, e é fundamental isso, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele historicamente foi um estado que avançou na medicina com relação a equipes de transplantes. Mas nos últimos anos, por dificuldades técnicas, tem tido essa dificuldade. Então, da captação do órgão até o transplante, normalmente se precisa de 3, 4 horas, e isso não dá tempo no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, os locais que captam os órgãos não conseguem fazê-los chegar aonde se realiza o transplante. Sim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa fundamental é que os resgates, a atuação da brigada, dos bombeiros e da própria Polícia Civil utilizando aeronaves não é mais um luxo, é uma necessidade. É, eu concordo. E eu falo da questão do avião porque esses recursos que a gente fala dos aviões, vieram de doações, vieram para usar aqui, principalmente na época das enchentes, se falou tanto agora, e se ventilou também algumas coisas de, vai ser utilizado para buscar recursos, para isso, para aquilo. A gente precisa entender realmente, né, o âmbito disso, porque a gente está falando de saúde. O senhor como médico, né, tem aí, comentávamos, né, mais de 10 mil partos na sua trajetória, trabalha com pessoas de diversas classes, mas principalmente ajudando aqueles, né, nas periferias. Como é que o senhor vê tudo isso? Então, na própria enchente, né, tu é testemunha que bombeiros, brigada, defesa civil resgataram mais de 3.000 pessoas de forma aérea, né? Então, o transporte por veículo aéreo, por avião, por helicóptero, não é mais um luxo, é uma necessidade no mundo atual. O combate à criminalidade hoje, as forças de segurança só podem fazer se elas tiverem material bélico Uhum. importante. Os traficantes têm, É. a R15, a R15 está até superado, mas tem Fuzil, né? Tem fuzil, fuzil. fuzil. Então, a gente só vai ter um embate adequado, a gente só vai poder avançar na questão dos transplantes, a gente vai poder cobrar do Estado eficiência no salvamento se a gente tiver um material adequado. Né? Certo. As próprios veículos da Brigada Militar, houve um rumor muito grande, são veículos semi-blindados, isso é mais caro, mas sim, mas eles estão combatendo o crime, estão dando a cara a tapa, eles precisam, se não tem viaturas blindadas completamente, pelo menos semi-blindadas, para poder salvaguardar a vida e a Uhum. integridade física desses homens e mulheres que Que é tão trabalham pela necessário, né? segurança. Deve ter muita história para falar de emergência de hospital. Muita. E um dos pontos que eu estou hoje na meio de comunicação já são 8 anos, né? E entre várias entrevistas, idas e vindas, sempre um assunto muito importante que tem várias respostas. Se fala em várias soluções, mas é o que sempre traz mais problemas é a saúde. Porque a saúde, a pessoa acaba caindo lá e ela quer ser atendida, ela quer resolver. A gente também entende que tem muitas pessoas que estão lá, daqui a pouco não precisam com tanta emergência quanto as outras, mas não há como dizer vá ou não vá, certo? Como é que tu vê todo esse movimento no Rio Grande do Sul? E, aproveitando, ainda mais a nossa capital, que recebe todo o estado aqui. Eu vejo um problema de falta de gestão em De Porto quem? Alegre, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Mas da o hospital, Secretaria sendo um Municipal de hospital Saúde. público, ele não é só da prefeitura, né? O estado tem sua Uma parte. Porto Alegre tem gestão plena da saúde, né? Então, todos os recursos de Porto Alegre e em Porto Alegre são gestionados pela Uhum. Secretaria Municipal de Saúde. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos as emergências lotadas e a gente vê na televisão aí o secretário e o prefeito municipal se queixarem.
Bom, nós fizemos um checklist, está no dashboard até da prefeitura hoje, tá? Uhum. 80% dos pacientes que estão nas emergências são classificados como azuis e verdes. O que é isso? São pacientes nessa classificação de Manchester, elas são de menor gravidade, são pessoas que poderiam estar sendo atendidas nos postos de saúde. 80% Tá. dos pacientes que estão na emergência. Mas E essa realocação, quem leva as pessoas para cada lugar? as pessoas vão espontaneamente porque elas não Ok, têm um atendimento no posto de saúde. A prefeitura se certo. comprometeu durante o período eleitoral, e eu participei do período Sim. eleitoral, Vamos chegar de nesse ponto também. ampliar o terceiro turno de atendimento, de dar horários alternativos. Aham. Terceiro turno, sábados. E Isso estão não sendo feitos? aconteceu. Não aconteceu. Nós tivemos um período de carnaval, que foi quando explodiu esse problema, que os postos ficaram mais de 5 dias fechados. Aí os pacientes só podem acorrer às emergências. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, na época do período eleitoral, eram 132 mil pessoas, isso é dado oficial da Tá. Secretaria Municipal de Saúde. 132 mil pessoas em Porto Alegre esperavam uma consulta, uma cirurgia, um exame. Agora, são 149 mil. Não só não melhorou, como piorou. E são pessoas de Porto Alegre, são pessoas Aqui da em capital. Porto Alegre que estão esperando. São pessoas que estão esperando uma cirurgia ortopédica há 10 anos. São casos que vão se reagudizando e lotando as emergências. É a pedra na vesícula, é a pedra nos rins. São situações que vão agudizando e que vão lotando também as Ok, emergências. mas para fazer uma cirurgia, o senhor médico vai responder muito melhor que eu. Para fazer uma cirurgia, depende de quem hoje. Ou você faz particular, você paga ela, ou você tem um plano de saúde, ou tu recorre para o SUS. SUS. Ok, mas como é que tá o SUS aqui na capital? É esse o problema. E aí tu te depara com isso. Bom, e os hospitais? Os hospitais Porto Alegre regrediu. Porto Alegre diminuiu em 800 leitos de 5 anos atrás. A falta de planejamento, Porto Alegre precisava de mais 1.000 leitos para a Copa, que acabou não tendo. Uhum. E aí ela reformou um hospital da Copa, que o nome dele é Álvaro Alvim, um antigo hospital de reumatologia, ali em Petrópolis. Reformou para a Copa, custou 13 milhões de reais. E está sendo utilizado hoje? Não, esse hospital foi destruído, foi derrubado, foi derrubado. Então Porto Alegre andou para trás com os leitos hospitalares. Porto Alegre tem o Parque Belém, que foi prometido para a população, que a população foi iludida que ia reabrir o Parque Belém, está até agora sem reabrir. Porto Alegre tem o Hospital Porto Alegre no centro da cidade, que trabalha precariamente. Porto Alegre tem o Hospital Beneficência Portuguesa, que várias pessoas famosas, nossos ícones, nasceram lá, inclusive a Juliana Brizola nasceu lá. O Hospital Beneficência Portuguesa, que a prefeitura assistiu passivamente e complacentemente esse hospital fechar. A prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, por falta de gestão, assistiu complacentemente, por exemplo, uma unidade de 40 anos materno-infantil da PUC SUS, complacentemente essa unidade fechar. Então é falta de gestão, Tá. falta de planejamento. As UPAs que trariam recurso para Porto Alegre, se a UPA está normatizada, o município cadastra no Ministério e vem recurso a mais. Porto Alegre nunca se preocupou com isso. Só isso daria à cidade mais de 20 milhões de reais por ano. Então é uma falta de gestão completa. E aí o que a Mas gente vê? você atribui essa falta de gestão só ao atual prefeito ou aos demais de antes, os anteriores? Eu acho que vem se encarrilhando prefeitos e secretários de saúde que gerem mal porque não conhecem. Não conhecem, essa é a verdade. Né? O último secretário de saúde que pensou Porto Alegre profundamente foi o Dr. Pedro Gus, lá na época do Fogaça. Fez o maior mutirão de consultas e cirurgias. Eu dizia no período anterior, no período eleitoral, que dava para fazer isso e dá para fazer. Dá para zerar essa fila e fazer com que ela não volte novamente. Mas precisa ter gestão do processo de saúde. Senão a cidade vai continuar penando da forma que vem penando. É urgente agora. Sim. E a gente tem encaminhado isso na Assembleia. Encaminhei, inclusive, isso numa audiência pública. Olha só o absurdo. Olha só o surreal. O Hospital da Restinga se queixando de superlotação. Tá. De que 80% dos pacientes que estão sendo atendidos lá poderiam ser atendidos nos postos. Perfeito.
tudo bem. Só que ele, o Hospital da Restinga, que gere os postos. Por que não abriu os postos de saúde? Aí que tá, mas vamos lá. Então nós estamos falando de uma situação que, teoricamente, essa gestão teria que organizar. Mas tem dinheiro para tudo isso? Tem dinheiro. Olha só, se nós tivermos projetos adequados, se nós não desperdiçarmos o recurso público, vai ter dinheiro. O que não dá para acontecer é o que aconteceu em 2023, que o Hospital da Restinga foi contratualizado pela prefeitura para fazer 490 cirurgias de traumato-ortopedia entre junho de 2022 e julho de 2023. O hospital não fez as cirurgias, fez 30. Tá, mas por Fez que 30, não fez? recebeu o dinheiro e fez Mas 30. por que não fez? Porque não fez. E eu preciso te perguntar, Recebeu o deputado, dinheiro e não fez. entenda como um questionamento de esclarecimento, mas tá, não fez, beleza. Mas quem cobra isso do hospital? Quem é que vai pagar essa conta agora? Nós, população? Então, o que está acontecendo lá? Através de denúncia nossa, o Estado rompeu o conveniamento Com eles? e está no Tribunal de Contas, está no Ministério Público também, para avaliar e determinar responsabilidade. Entendi. Né? Então, só que a justiça, infelizmente, é muito morosa nesse processo. Né? Então, o que nós estamos à frente, e o gestor que deveria ter sido proativo nesse processo, não foi. Foi negligente, que é a própria Secretaria Municipal de Saúde. Certo. Então, o que a gente tem observado em Porto Alegre é uma tentativa, em todas as áreas, de passar a culpa dos outros. Ou seja, é Sempre ele. a culpa é dos outros. Entendi. É do Estado, é da União, mas nunca assume o seu BO. Cada um tem que assumir o seu BO. E aqui é muito clara a falta de gestão. Nós precisamos abrir os postos sábados e horários à noite, horários alternativos, para assimilar. 24 horas no mínimo, né? Porque tem que ter, tu precisa ter, tu não escolhe a hora e momento para sentir uma dor, né? Então, pelo menos à noite, sábado, nós precisamos abrir. Nós precisamos ampliar os leitos, reabrindo Parque Belém, Porto Alegre, Beneficência Portuguesa, e nós precisamos fazer um grande mutirão de consultas e cirurgias para zerar essa fila, que é indigna, que está matando as pessoas, que está transformando doenças curáveis em doenças incuráveis. É isso que está acontecendo. E o senhor, como deputado, né, estando no cargo de deputado, como é que o senhor, junto com os seus colegas lá dentro da Assembleia, pode ajudar isso? Nós, primeiro, cobrando e fiscalizando todo esse processo. E nós atuamos em duas frentes. A primeira é uma comissão especial de equidade do SUS. O que vai fazer essa comissão? Essa comissão vai trabalhar na lógica que está trabalhando São Paulo, Espírito Santo e Paraná. Qual é essa lógica? Os hospitais filantrópicos, santas casas municipais e estaduais, hoje, eles têm um procedimento determinado que eles gastam 2x e eles recebem X do governo federal. Então, São Paulo fez o seguinte, retirou todos os incentivos, todos os penduricalhos e fez uma tabela real de todos os procedimentos em que ela paga o devido. Então, o procedimento custa 3x, colicistectomia, retirada da vesícula, custa 3x, o hospital recebe X do SUS, o Estado de São Paulo complementa com 2x. Então, dessa forma, equacionou o déficit que os hospitais filantrópicos, santas casas, municipais e estaduais têm. E a outra questão é um projeto que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, 3 deputados de partidos diferentes. Eu, União Brasil, deputado Cláudio Tatti, do PL, deputado Ayrton Arts, do PDT, que é o projeto pró-hospitais. Como é que vai funcionar? Os hospitais vão fazer projetos de 3 áreas: reestruturação de área física, compra de equipamentos ou mutirão de consultas e cirurgias, ampliar o atendimento. Podem ser nessas 3 áreas. Vão expor para a Secretaria Estadual de Saúde. E a Secretaria Estadual de Saúde vai fazer um checklist. Esse preencheu todos os critérios. A partir disso, o hospital passa a ter uma carta de crédito que ele vai buscar no pagador de ICMS o recurso. Então, o cidadão... Ou seja, iniciativa privada. Exatamente. Ao invés de pagar os ICMS e ir para o Caixa Único do Estado, ele vai colocar no projeto e ter a contrapartida de não pagamento do seu ICMS total daquilo que ele colocou já no mesmo ano. Esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa,
já foi sancionado pelo governador e está em fase de regulamentação. Então vai ser uma grande rede de oportunidades. Sim. Mas é importante para isso ter gestão, não adianta se comprometer com o projeto e não fazer, como aconteceu na traumatortopedia da Restinga. 490 cirurgias fizeram 30. É. Fizeram 30. Você acha E, que... e além da gestão, além de se comprometer com isso, precisa os hospitais terem projetos naquilo que a sociedade precisa que seja atendido. Maravilha. E o senhor e a Juliana concorreram, então, à prefeitura da capital. Grande experiência. Isso. Creio que é um ponto que ainda vai ser debatido muito e vai ser seguido esse projeto nos próximos anos ou não? Ou foi uma experiência e acaba por aí? Não, o sonho não acabou, como eu te falei, né? Eu tenho um desejo antigo de algum dia ser prefeito de Porto Alegre. O meu objetivo na política, tem gente que tem objetivo na política de ser senador, de ser deputado federal. Eu queria ser presidente. De ser presidente, de ser governador. O meu sonho... Bastante coisa ia mudar. O meu sonho na política é ser prefeito de Porto Alegre e tem um porquê. Por quê? O pai veio de uma família muito pobre de Esteio. Uhum. E ele vinha com a minha avó para o centro de Porto Alegre. A minha avó era camelô na época. E aí disseram para ela, ó, tem um cara do lado do mercado público que distribui bolsa de estudo. Esse teu filho está sempre livrinho, leva ele lá, né? Talvez tu consiga uma bolsa. A avó pegou o pai, levou nesse prédio, era a prefeitura de Porto Alegre. O cara que distribuía a bolsa era o prefeito de Porto Alegre e o nome dele era Leonel de Moura Brizola. Dali o pai fez o ensino fundamental, fez o ginásio, fez concurso para a brigada, foi ser brigadiano. Aí, durante o período que ele teve na brigada, fez a faculdade de Direito, foi laureado na faculdade de Direito da PUC. Fez concurso para o Ministério Público, para a magistratura, ficou em primeiro lugar e seguiu carreira. Legal. Mas o que deu a oportunidade para ele e para toda a família, eu sou médico graças a isso. O que deu essa oportunidade foi aquela bolsa, aquelas bolsas de estudo que ele ganhou do prefeito de Porto Alegre. Então, o prefeito de Porto Alegre tem o grande condão de poder mudar a vida das pessoas, de dar oportunidade para as pessoas. Isso é que é o mais importante. É importante mesmo. Mas o prefeito de Porto Alegre, como qualquer prefeito, também tem inúmeras responsabilidades. E uma delas é sim gerir a população e gerir seus colaboradores. E agora eu volto num ponto muito importante. Não acho que às vezes a prefeitura no geral, não estou falando de Porto Alegre, estou falando no âmbito geral Brasil, ela não tem muitos cabides de emprego, muitos funcionários que daqui a pouco não executam a sua função, estão lá por partidos, por outras situações e tudo mais, e quem está pagando a conta é a gente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que se precisa. Nós estamos vivendo um momento de transição na política. Eu acho que as coisas estão mudando dentro desse processo. Em que sentido? Eu acho que cada vez mais se avança em termos de conscientização, apesar de nós termos um problema aí com a abstenção muito sério, né? Que só aumenta, né? Mas eu acho que a gente avança como uma democracia cada vez mais madura, à medida em que a gente tem eleição. E eu acho que isso é o que está se impondo, eu acho que nesse próximo período, eu acho que cada vez máquinas mais enxutas, e que possam focar máquinas administrativas dos governos mais enxutas e que possam focar o recurso onde realmente precisa, né? Nas políticas sociais, nas políticas de desenvolvimento, nas políticas de saúde, nas políticas educacionais que mais precisam. Uma pergunta que veio agora aqui, quanto por cento o senhor acha que o Estado tem que intervir na vida da pessoa? Olha, eu acho que o Estado tem que intervir. O Estado que eu digo, município, Estado e país, né? Num âmbito geral. Assim. Eu acho que o Estado tem que intervir naquilo que é fundamental para a vida das pessoas. Eu acho que na parte educacional o Estado precisa dar um suporte para que as pessoas possam ter as mesmas oportunidades ou oportunidades parecidas. E na saúde. Eu acho que esses são os dois pilares que o Estado precisa participar da vida das pessoas. O Estado, infelizmente, às vezes participa de situações que não é o mistério dele, não é o objeto dele.
né? E eu acho que ele tem que deixar a sociedade, em muitos desses setores, a sociedade se organizar. A sociedade acaba sendo mais eficiente Uhum. se organizando sozinha do que com a ingerência, a imposição do Estado, em muitas atividades. É isso aí é importante. A gente não pode ser tão dependente, né? Não, Nessa questão. E o União Brasil hoje, o seu partido foi PDT, não? fui Foi PDT, PDT? PDT, E por agora? 10 anos. E por quê? Trocar? Eu tive, à época, algumas dificuldades com o partido aqui, né? Eu lembro que era o governo Fortunati, e eu sempre fui um crítico, independentemente de ser do meu partido ou não, e naquela época era do meu partido, eh, quando a gestão da saúde não era adequada, e naquele momento já não Uhum. era adequada. Enfim, e aí acabei recebendo um convite do deputado Bonô, Germano Bonô, Uhum. e acabei ingressando no DEM, Sim, né? que era o Democratas. E permaneço lá até hoje, né? Porque o Virou DEM virou virou União União Brasil. Brasil, houve a fusão, houve a fusão com o Uhum. PSL, virou União Brasil, e eu permaneço lá até hoje. Então, fui sim, eu me considero um trabalhista de vocação, né? Acredito que o trabalho é o instrumento de inclusão social mais importante que a gente tem. Não tem nenhum instrumento de inclusão social como o trabalho, né? O trabalho é a Sim, cerne, a meritocracia oriunda do trabalho é o cerne do processo. entendi. Então, tenho esse pensamento. Falamos aqui de diversos assuntos, né, deputado? Falamos aqui, começamos falando de jatinho, falamos um pouco da tua história, falamos de saúde, que acho que é uma área que, acho não, tenho certeza, perdão, que é uma área que tu entende muito, estás lá dentro. Mas temos que falar, a gente tem alguns minutos aí no nosso papo, das novas tecnologias, dos novos, tem o aeródromo, outras coisas que serão lançadas aqui, né? Como o senhor aí, junto com o governo do estado, está vendo algumas ativações aqui no Rio Grande do Sul. Então, hoje, por exemplo, nós temos um ato muito importante. Tivemos, eu vim de um Uhum, ato importante agora, que foi a reinauguração do CJ, Centro da uhum. Juventude, um prédio na Cruzeiro que vai dar possibilidade de capacitar jovens para o mercado de trabalho, de salvar jovens. E nós temos agora de tarde o segmento do Aerocity. O Aerocity é um projeto do governo do estado, junto com a iniciativa privada, junto com a Aeromote, que é uma montadora de aviões que está se instalando em Guaíba. Legal. Então, o primeiro avião brasileiro vai ser montado aqui em Guaíba. Nós vamos ter lá a geração de mais de 3 mil empregos diretos, e a contrapartida da empresa aprovada na Assembleia é a construção de uma pista ali que vai pousar Boeing. Então, em situações de emergência, por exemplo, nós vamos passar a ter uma pista Auxiliar, não precisa ir auxiliar Canoas, no caso, como já aconteceu algumas vezes, vai para esse ao lugar. Salgado Filho. Legal, São 3 mil empregos diretos, é um rugby de desenvolvimento maravilha. e, além de produzir aviões, vai consertar Boeing, vai ser o local referência na América Latina. Isso coloca Porto Alegre dentro desse mapa aeronáutico, aeroviário Uhum. do Brasil e do Brasil do mundo. mundo, né? Até porque nós temos um vínculo muito grande com a Argentina, que agora começou a ter de novo os voos Porto Alegre, Argentina, né? Buenos Aires. Deputado, rapidamente, a União Brasil está ligado ao governo Lula, correto? Em partes, né? Mas eu preciso lhe perguntar, Pergunta assim. difícil, né? Mas eu gosto de fazer essa pergunta porque eu crio uma polêmica muito grande. Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. Por quê? Porque eu acho que os dois extremos, eles A são turma me olhando agora chegou a levantar ali, ó, o rapaz ali, ó. Lula ou Bolsonaro, Eduardo Leite. Vai apoiá-lo à Eduardo presidência? Leite, sem dúvida. É o Sem melhor dúvida. candidato É o hoje? melhor candidato hoje. Ele e o Tarcísio são os dois melhores candidatos Uhum. hoje. Eu não tenho sombra Eu de acho que nós dúvida. saímos dos extremos, né? E Com nós eles. precisamos sair dos Por favor. extremos. Nós precisamos Nada sair que for desses. extremo funciona. Demais não funciona. Nós precisamos sair desses dois extremos. Eles têm. Cada um deles tem algumas peculiaridades positivas, mas tem muito mais aspectos negativos Uhum. na participação de cada um dos Sim. dois, né? Se o Bolsonaro foi positivo na economia e o Lula foi muito ruim na economia, está sendo, e a tendência é que a crise se agrave, na parte social.
o Bolsonaro retrocedeu o Uhum. país, né? Então, é importante que o país encontre uma alternativa para esses dois extremos. E, Tá. na minha visão, nesse momento, essa alternativa é representada pelo governador Eduardo Leite. Pergunta, uma avaliação rápida do governo Lula 4. por motivos. O que está Economia, faltando para você? economia, E o que caos na e aonde ele economia. está indo bem para ter o 4? Ah, Bem não, né? não está indo O que está bem, puxando esses não, 4 pontos dele, né? Porque a não, economia só traz ele para não baixo. está indo bem, mas ele deu seguimento a algumas situações vinculadas à saúde Uhum. que são positivas. O Tá. mais especialistas é um aspecto positivo. A questão de olhar a necessidade de um mutirão de consultas e Sim, cirurgias é um aspecto positivo, claro. né? Mas tu vê que tem mais negativo do que positivo. Perfeito, perfeito. E o governador Eduardo Leite para você? 8, Por 8, 9. justificativa, digamos. O pessoal pagar, o ex-governador Sartori, que a gente tem carinho e tudo, mas não conseguiu avançar no pagamento dos servidores, não era pagos em Mas dia. o O Eduardo gover- Leite usou muito do dinheiro que veio para outras coisas também, né? E ele teve alguns pa- aportes que o Sartori não teve. sim, Mas é que uma coisa é tu ter mas 10 sobre reais no caixa e tu não ter nada, aproveitar, né? Sim, tem isso também. fez reformas, algumas Importantes. inclusive que eu não concordei. Tá. E as reformas da retirada das vantagens temporais lá atrás eu não Uhum. concordei, mas olhando agora, a gente observa que era necessária. Totalmente. A privatização da CE, votei favorável, a privatização da Corsã, não votei favorável, porque entendo que é diferente uma situação da outra, mas tem que reconhecer que foi positiva para o Estado. É. Então, assim, Desonerou, né? desonerou o Estado, está dando a possibilidade de investimentos, de termos investimentos, e toda essa relação que a saúde no Estado Uhum. está saneada. Né? A gente vê o choro de Porto Alegre, por exemplo, e de alguns municípios da região metropolitana, mas é porque não conseguem comprovar a produção. Porto Alegre está recebendo a menos na saúde porque não consegue comprovar a produção, porque acontece como aconteceu no Hospital da Restinga. Então, ele tá sendo justo, conseguiu fazer uma reestruturação do serviço público, dos cargos. Não foi o ideal, não foi o que os servidores queriam, mas foi o que era possível. Naquele momento era o que era podia ser feito. E tornou as carreiras atrativas, Entendi. as carreiras da área da segurança. Nunca se teve tão bem em segurança pública. O RS vulnerabilidade que se usa na segurança pública é um sucesso. Uhum. Transformou a Alvorada na Suíça brasileira. A Alvorada que tinha índices altíssimos de homicídio, hoje tem índices Baixou bastante. baixíssimos de homicídio. Então, um governador que saneou o Estado, que conseguiu investir adequadamente em educação, segurança e saúde, Claro. eu acho que tem uma avaliação, para mim, muito positiva. Maravilha. Para nós encerrarmos nossa entrevista, deputado, realmente muito obrigado por ter aceito, agradecer o Wilson que fez a ponte entre nós. Acho que tenho certeza que nós ficaríamos aqui horas falando, né? Porque papo tem e é interessante também ouvir muito do teu lado sobre essas explicações. O que a gente pode esperar do deputado Thiago, do cidadão Thiago, para os próximos anos? Muito trabalho, muita empatia, muita dedicação e que eu consiga ajudar o Estado e a cidade de Porto Alegre em algumas transformações que melhorem a vida das pessoas. Esse é o objetivo que a gente tem Perfeito. desde o início da atividade política. Eu sou um médico que está deputado, né? Uhum. Então, e continuo atendendo, como eu te falei, e o que me motiva é poder mudar a vida das pessoas para melhor. E é isso que eu vou tentar continuar fazendo. Maravilha. Muito obrigado. Deputado Thiago, conversando com a gente aqui no Visão RS. Muito obrigado mesmo da tua entrevista aqui. Eu que As portas sempre, agradeço. da casa sempre abertas para a gente conversar em mais momentos. Fechamos aqui mais um Visão RS e nós voltamos logo mais com outro episódio.